tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau, um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já voando, piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau, um tiro sai. Então eu tenho... A década de 50 foi considerada a década da esperança. Isso porque foi uma época de reorganização do mundo, depois do final da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o mundo passou a experimentar novas tendências. Além da corrente feminista vir com mais força, as mulheres buscavam a sensualidade, o luxo e o glamour. Grace Kelly e Audrey Hepburn eram exemplos de ingênuas chique. Em contrapartida, também foi a década dos rebeldes sem causa, da juventude transviada. Nesta época, tem início a chegada da TV em Portugal e no Brasil, a descoberta do DNA, e foi considerada a idade de ouro do cinema. No nosso país, ocorre a implantação da indústria pesada da Segunda Revolução Industrial. O Brasil perde a final da Copa de 50 por 1-0 no Uruguai. Na política, Getúlio volta à presidência por eleição direta em 51 e 3 anos depois comete suicídio. Com Juscelino Kubitschek, em 55, o país inicia a grande fase de desenvolvimento econômico. Primeiramente, o rádio veio com um intuito educativo, mas logo depois a finalidade de divertimento começou a crescer. Os donos da rádio perceberam que era um equívoco mantê-lo apenas como veículo educativo. Foi quando, então, veio a proposta de torná-lo um veículo de entretenimento. Foi a época dos programas de auditório, das radionovelas, dos artistas populares e também das significativas verbas publicitárias destinadas ao veículo de comunicação de massa mais destacado de então. Naquele momento, muitas revistas sobre o rádio foram editadas em todo o continente. Os concursos de rádio incentivavam, por sua vez, a indústria fonográfica, que, por seu lado, estava relacionada com cantores e compositores. E junto a este quadro, inevitavelmente, estavam lá a publicidade e os patrocínios, e um público consumidor que se organizava. Além de obter lucros, o rádio pode ser usado de outra maneira. A Rádio Dragão do Mar foi montada em 25 de março de 1958 pelo antigo Partido Social Democrático, com vistas à campanha sucessora daquele ano ao governo do estado do Ceará. Mas não se pode esquecer da importância principal, a de informar os cidadãos. Com o surgimento da televisão na década de 50, houve quem desse por acabada a dinastia do rádio. Ledo engano, pois o rádio, até nos nossos dias, ocupa seu lugar de destaque, apesar do surgimento de outras tecnologias e formas de comunicação mais modernas. Desespero, dor, comoção. No dia 27 de janeiro de 2013, o Brasil acordou mais triste. O incêndio deixou 242 mortos na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Segundo testemunhas, o fogo teria começado quando um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira lançou um sinalizador contra o teto de espuma inflamável. De acordo com a investigação da polícia, a boate estava superlotada, os extintores não funcionaram e a saída de emergência não permitiu que todas as vítimas fugissem. A maioria das mortes foi por asfixia causada pelo gás cianeto liberado pela espuma inflamável. 8 pessoas foram denunciadas pela justiça como responsáveis pelas mortes, entre elas os proprietários da boate. Negligência? Imprudência? Para as famílias das vítimas, resta o vazio deixado pela saudade. Em março, outra tragédia, desta vez causada pela natureza. A chuva forte que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro provocou pelo menos 13 mortes. O município de Petrópolis e o distrito de Xerém, em Duque de Caxias, foram os mais prejudicados. Centenas de famílias ficaram desabrigadas. O país que vai sediar a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 passou por um grande teste na metade do ano, a Copa das Confederações. Para a alegria do torcedor, o Brasil foi campeão em cima da temida Espanha. O campeão voltou! O campeão voltou! Mas a festa deu lugar à tensão.
O mês de junho foi marcado por manifestações em massa. Milhares de pessoas foram às ruas pedir o fim da corrupção, melhorias no transporte público, redução das tarifas e mais investimento em educação e saúde. Foi a maior onda de protestos nos últimos 20 anos no Brasil. Mas muitas manifestações acabaram em vandalismo. Grupos mascarados, um deles conhecido como Black Bloc, destruíram lojas, bancos e prédios públicos. A polícia reagiu, muitas vezes com violência. Esse bando de vândalo, de escudo, de arma, sentando a porrada na gente! A gente só quer ser ouvido, porra! Em julho, outro grande evento, a Jornada Mundial da Juventude. Além de milhares de fiéis, o Brasil recebeu uma visita especial. O Papa Francisco, que assumiu o pontificado em março, veio ao país. Não demorou muito para o Sumo Pontífice conquistar os fiéis brasileiros com seu carisma. Nas ruas do Rio de Janeiro, multidões acompanharam o líder católico. E 2013 encerra com um bilionário a menos no Brasil. Eike Batista, que queria ser o homem mais rico do mundo, não conseguiu evitar a crise de suas empresas. A principal companhia, a petroleira OGX, pediu recuperação judicial porque não conseguiu produzir petróleo e as dívidas se acumularam. O mesmo caminho foi seguido pela empresa naval OSX. Eike teve de vender participação em vários outros empreendimentos. Na política, o grande destaque foi a prisão em novembro dos réus condenados no Mensalão. Entre os presos levados para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, estavam líderes históricos do PT, como o ex-ministro José Dirceu e José Genuíno. Será que agora os políticos aprenderam a lição? Atrasos e acidentes nos estádios do Mundial no Brasil. Em novembro, 2 operários morreram na queda de um guindaste no Itaquerão, em São Paulo, onde vai ocorrer a partida de abertura da Copa do Mundo. No dia 14 de dezembro, outro trabalhador perdeu a vida nas obras da Arena da Amazônia e no mesmo dia, um colega dele morreu de infarto. Em maio, também no estádio do Amazonas, um operário caiu de uma altura de 5 metros e não sobreviveu. Outra preocupação é com o atraso das obras. 6 dos 12 estádios para a Copa do Mundo ainda não estão prontos. E em dezembro, as seleções que vão disputar o Mundial de 2014 no Brasil conheceram quem serão seus primeiros adversários. O sorteio dos grupos foi realizado na costa do Sauípe, na Bahia. Croácia, México e Camarões vão ser os primeiros adversários da seleção na busca pelo hexacampeonato. O campeão voltou! O campeão voltou! Ahá! Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai dar gigante, hoje tem comunicação.
que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem pra rua com a gente, vem torcer a mão, se meu doente, vem pra rua com a gente, que o progresso no Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem que vai começar. diferente o dia de abertura da Copa do Mundo em nossas terras. Mais do que torcer pela seleção, saíram às ruas para denunciar as injustiças que marcaram a construção desse mega evento em nosso país. A gente sempre teve uma concepção de que os megaprojetos e os mega-eventos, eles intervêm na cidade de uma forma a consolidar a exclusão social, econômica e territorial. O jogo virou uma política, não é só um jogo. Por isso que as manifestações são importantes para dizer que nós vamos continuar cobrando por mais saúde, mais educação, por habitação popular,
pelo direito a ir vir das mulheres, pela não violência contra as mulheres. Com o leilão de Libra, a Dilma fez um gol contra o povo brasileiro. E vamos às ruas protestar ao longo de toda essa Copa para demonstrar que o povo brasileiro não aceita mais esse desmando, a corrupção e quer saúde, educação, transporte público decente e de qualidade para toda a população. A Rocinha quer saber onde o marido está. Adesivos, cartazes e bandeiras questionavam: Copa para quem? Um ano depois das grandes mobilizações que sacudiram o país na Copa das Confederações, o povo continua mobilizado. Copa sem povo, estamos na rua de novo. Esse é o lema da manifestação hoje aqui no Rio e em todas as cidades sedes da Copa. É muito importante que o mundo inteiro saiba o lado perverso da FIFA ao impor nos países sede um modo de operação que a cidade hoje do Rio de Janeiro, 2 quilômetros em torno de cada estado do Brasil inteiro, está sob comando da FIFA. Então é contra essa política de uma transnacional que tem um aliado, obviamente, os governos a nível municipal, estadual e federal, mas é a ideia lógica de privatização, a privatização da vida, a privatização do esporte. Então a Copa é para os ricos, né? A gente veio participar da manifestação porque a gente é contra os gastos abusivos que teve de investimento nesse mega evento e por conta desse mega evento os trabalhadores estão pagando as consequências, estão sofrendo as consequências. A violência policial, o descaso dos governos e as distorções da grande mídia só reforçam a indignação com as injustiças da Copa. A Copa trouxe muito mais repressão pra gente. A gente vê que nas favelas, as UPPs cumprem um papel da ditadura do Estado mesmo, com o extermínio da juventude negra, e é importante que nós, da juventude, a gente esteja denunciando isso durante a Copa, para que todos fiquem cientes que o povo não aceita isso tranquilo. O povo está na rua e está se revoltando por conta de tudo e todas as injustiças que a Copa trouxe. O protesto realizado no centro do Rio de Janeiro reuniu cerca de 4.000 manifestantes para gritar bem alto ao mundo inteiro: nossa Copa é na rua, por uma cidade de direitos. Stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone, but it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survival, learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat, we struggling, fighting to eat, and we wondering, when we'll be free, so we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, so many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer, that's what they say. But look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us, cause we just move forward like buffalo soldiers. We struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say,
get older, I will be stronger. It's like a waving flag. It's like a